Boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo realmente possa inundar a vida de cada um. Mais uma terça-feira estamos juntos, dia 24 de fevereiro, estamos a 4 dias do final desse mês, porque não é bissexto, né? Falar nisso, quem faz aniversário dia 29 é o Nicolas, né? E mais um monte de gente, né? Mas aí vai ser comemorado no dia 28, né? Porque ele faz dia 29, se eu não me engano, né? Depois, Julita, você confirma comigo, tá? Miguel Cardoso, boa noite, Deus abençoe a tua vida. Vamos orar então, ser grato a Deus por mais uma semana, né? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelos momentos que já passamos aqui na tua presença. Ao iniciar esse culto que estamos te prestando, Senhor, te acordamos, te adorando em espírito e verdade. E agora, Pai, junto aqui da tua igreja, Pai, nós estamos reunidos para clamar o teu nome, para buscar a tua face, para ouvir a tua voz, Pai, crendo que o Senhor realizará milagres no nosso meio. Ó Pai, eu peço perdão dos meus pecados, ó Senhor, que o Senhor visite, sonde o meu coração, Senhor Jesus, que o Senhor possa lavar os meus pecados e levar os meus arrependimentos até Deus Pai. E que o Senhor me perdoe, Pai amado. Que teu Santo Espírito continue me usando, Pai, como tem me usado, e me use agora para falar com teus filhos, falar com todos aqueles que estarão ao vivo aqui na live, aqueles que receberão os vídeos. Ó Pai, abençoe essas vidas. Seja conosco, que o seu agir seja constante durante toda essa transmissão, durante todo esse culto que estamos lhe prestando. É isso que eu oro e faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos meditar num assunto assim, com assim, um foco um pouco diferente do que a maioria. Boa noite, querido e amigo e irmão Miguel Cardoso. No foco que normalmente as pessoas dão a esse texto, né? As pessoas dão um foco de vitória, sim, mas para ter essa vitória tem uma trajetória, né? Não se teria essa vitória se não tivesse uma história, né? Então eu quero trabalhar em cima dessa história, né? Em cima dessa trajetória, né? Eu não vou estar lendo, vou estar citando só o texto, mas não vou estar lendo porque é muito grande, né? Então eu vou estar apenas citando ele, né? A perseguição que leva à morte extingue a sua fé. Essa é a nossa reflexão essa noite, né? Refletir se a perseguição que leva à morte extingue a sua fé. Nós temos que pensar que tem perseguições difíceis, né? Hoje mesmo teve uma senhora, né? Uma empresa aí me ludibriou, né? E eu tive que entrar na justiça. Então eu fui no fórum da Suburbana, aqui no Laria, na Filomena Nunes ali, e poxa, me botaram numa sala lá especial, não sei qual foi o motivo, me botaram numa sala especial do fórum, né? Com algumas coisas diferentes, né? Para que eu aguardasse até o momento da audiência, né? E simplesmente, né? Eu estava vendo lá um programa de uma dessas emissoras de TV e eu acabei vendo uma cena da pessoa que deu não sei quanto, sabe? Fez uma execução numa senhora, né? Que devia uma agiota, né? E ela foi ali alvejada com uma série de projetos que acabaram com a vida dela e a vida do seu marido, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então eu me pergunto, né?
Não é uma perseguição? Foi uma agiota, perseguiu ela e tirou a vida dela. E se fôssemos nós ali iríamos agarrarmos com Deus ou iria ficar desesperado? É uma coisa que dá para pensar, né? Toda essa chuva, né? Poxa, eu tô com minha prima lá em Juiz de Fora, ainda agora mesmo ela mandou para mim um vídeo mostrando a tromba d'água que estava descendo, né? Inundando tudo, levando tudo que estava pela frente, né? E, sabe, numa hora dessa que você vê, como aqui em São João de Meriti, as pessoas viram a sua casa, tudo que tinha dentro acabar, porque teve lugares aqui em São João de Meriti que a água chegou a 1,80 m, né? Então não ficou nada, não deu tempo, né? Ô Henrique, Deus te abençoe, boa noite, meu querido e amado cunhado, né? Não deu tempo, o rapaz falou que só deu tempo de tirar a mãe dele lá de dentro, né? Eu sempre dou essas coisas assim, eu normalmente não vejo telejornal, mas quando eu vejo, aliás, só tem tragédia nessas coisas, né? Mas me chamou muita atenção isso, né? Porque, poxa vida, as pessoas estão sendo massacradas, né? Estão sendo destruídas, né? E a nossa fé tem feito o quê para poder ajudar essas pessoas, né? E quando a gente vê esse texto aqui de Daniel, a mensagem de hoje, né? A perseguição que leva à morte extingue a sua e a minha fé. As provas fazem parte da vida de todo ser humano. Somos provados a todo tempo em diversas áreas da vida. À medida que crescemos, as provas tornam-se mais difíceis e seus resultados mais importantes. A prova da escola do ano do Enem, o exame de habilitação, seja de direção, né? Seja habilitação da ordem dos advogados, né? Ou de qualquer ordem que tenha prova, né? Do próprio CRES, né? O Conselho Regional de Corretores de Imóveis, né? Tem uma prova para você ser habilitado a isso, né? Que chamam-se de prova do conselho, né? A prova para concurso, né? Tudo isso nos deixa aflitos, né? Deixam as pessoas que estão prestando esse tipo de prova aflitos, né? A Bíblia diz que Deus também nos prova. Em Tiago capítulo 1, ele nos diz que Deus nos prova com um propósito de nos aperfeiçoar, para então nos aprovar, de maneira que devemos ter por motivo, né, de grande alegria o fato de passarmos, né, por várias provações. Esse texto de Tiago é lindíssimo. Eu pensei esse texto porque eu disse, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Provação, dificuldade que a gente passa, né? No entanto, precisamos entender que as provas de Deus são diferentes das provas dos homens, né? Um exemplo claro é o nosso sistema educacional, que muitas vezes treina os alunos fazerem as provas, ao invés de se preocupar se eles, de fato, aprenderam o conteúdo. Não é assim o sistema de ensino? Sempre não foi assim, né? Antes de... até a década de 70, né, o ensino era um ensino tradicional, um ensino onde não tinha competição, né? Era um ensino estilo europeu. Né? Através da década de 70, né, o nosso ensino passou a ser um ensino competitivo, onde você tinha avaliação, uma prova. Isso acaba criando competição. Eu lembro que o Henrique é dessa época, né? Margarete, minha querida, também, não estou aqui envelhecendo ninguém, mas vocês pegaram esse momento também, que se ganhava, né, Lenilza? Boa noite a todos vocês que estão conosco. Que se ganhava medalhinha, Roberto Isidoro, Deus abençoe a tua vida, que ganhava-se flâmula, né? Aquelas flâmulas com aquela bolinha, com coisa verde e amarelo, alguns
iam levar o pelotão, né? Ficava aquele período com o pelotão da bandeira, né? Eu lembro disso, né? Que a gente formava, eu pelo menos, no meu colégio formava todos os dias de aula, né? Formava, a gente estiava a bandeira, eu estudava de manhã, e o pessoal da tarde, né? A gente, como é que é, Solange? Levantava a bandeira, né? E depois estiava, é isso? Estiava, fim da tarde estiava. É que a Solange, ela é nata nisso daí, ela lembra de tudo do momento da escola dela, né? Porque ela brigava também por esse pelotão, né? Era uma que brigava para estar no pelotão, eu nunca me preocupei com isso, mas ela se preocupava, pelo contrário, eu queria estar longe disso, né? E, poxa vida, eu ficava muito feliz. Boa noite, Lenilza, Jesus abençoe sua vida. Mas esse tipo de competição, sabe, parece saudável, mas não é. A competição, ela causa bullying, ela causa o constrangimento total. Enquanto, quando você ensina para a pessoa aprender, quando a prova é para você aprender o conteúdo, aprender a viver, é diferente. Não há competição nessa prova. Entende? É isso que me salta os olhos, né? As provas que passamos cobram bom desempenho, mas Deus só cobra integridade. As provas de Deus é integridade, é ser justo, é isso que Deus cobra da gente. Essas são as provas que temos na vida. Se vamos ser íntegros, vamos ser justos diante de Deus, justo a nosso compromisso com Ele. Entendeu? É isso que as provas passam, como aconteceu aqui, que nós vamos ver. As provas dos seres humanos exigem habilidade, as de Deus, dependência. Olha que diferença, né? A prova que você faz com um concurso, ou então para passar de uma série, né? Ela cobra de você competência, né? Habilidade, e Deus cobra de você dependência. A prova de Deus é mostrar que você é dependente a Ele, não a mais ninguém, mas a Ele. Olha que diferença, irmãos. É muito diferente do que você está passando, eu estou passando, provas difíceis, mas é para ver, sentir que nós somos dependentes desse Deus, que nada podemos fazer sem Ele. É isso que nós precisamos entender, queridos. Precisamos ter isso na nossa mente, entendeu? As provas dos homens aprovam a performance, as de Deus, o caráter. Os homens, eles aprovam a performance que você tem, a sua aparência, a sua... Sabe? Deus não. Deus aprova o caráter seu cristão. Então não tem como enganar Deus. Entende? Você tem como colar, as pessoas colam na escola, colam em todas as avaliações que vão fazer, alguns, lógico, poucos são aqueles que colam, né? Mas, pô, as pessoas colam, entendeu? Pô, mas com Deus não tem cola, cara. Deus sabe que está no seu coração. Ele sonda o seu coração. Não é o que o Salmo 139 diz, mostrando ali os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, né? Davi ali, aquela poesia lindíssima que ele passa ali no Salmo 139. Daniel 3 conta a história do dia em que Deus livrou seus 3 servos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Seus nomes originais em hebraico, isso eu fiz questão de colocar para vocês terem ideia, que vocês podem ouvir isso e não entender, mas não, está errado, é heresia. Não é heresia não. Os seus nomes originais em hebraico, dados em Daniel 1, eram Ananias, Misael e Azarias, respectivamente, mas foram alterados pelos babilônicos, que condenaram eles à fornalha ardente. Portanto, quero destacar deste capítulo algumas lições. São algumas lições, são 3 lições que a gente vai estar falando aqui. Para que possamos ser fiéis a Deus,
nas fornalhas da vida que passamos e precisamos passar, para que sejamos aprovados por Deus. Lembre-se, Deus, em cada uma das suas provas, o que Ele espera de nós é fidelidade e caráter. É isso que Deus nos prova, e dependência, a total dependência nele. É por isso que a prova vem em nossas vidas. Crer no poder de Deus. Deus pode todas as coisas. Não podemos nos esquecer disso. Seja qual for a circunstância, devemos ter a nossa fé firmada no Senhor e no seu poder. Jesus estava com seus discípulos no barco, no meio de uma grande tempestade. Sabe, queridos, eu vejo aqui, quando eu botei, eu não imaginava, quando eu escrevi isso, que várias cidades no Brasil, principalmente em Minas Gerais, né, a Zona da Mata e a região de São Paulo, né, o Centro-Oeste, algumas regiões do Centro-Oeste, o Sul, a temperatura caiu bastante no Sul, né, então, poxa, estariam passando por essas tempestades que estão aí. São tempestades monstruosas. A minha prima me mandou hoje de Juiz de Fora, como eu falei no início da transmissão, do culto, que lá está um dilúvio. Sabe? Ela mandou um vídeo para mim que era uma tromba d'água descendo, levando tudo que estava pela frente. Aqui em São João de Meriti chegou a 1,70m, 1,80m, aliás. Poxa, então a gente fica assim, poxa, atordoado de tudo isso, sabe? Mas Jesus está no nosso barco, irmãos. Então por que eu vou me preocupar se Jesus está no barco? Qual é a minha preocupação? Chegou 1,80m, o rapaz tirou a mãe dele e deixa o carro ser destruído. O carro você vai poder comprar outro, mas a mãe dele não vende loja nenhuma. A mãe dele não tem loja, não tem magazine, não tem um shopping center. Um magazine, eu tô velho mesmo, né? Não tem shopping center, não tem loja nenhuma. Não dá para o IA, né, inteligência artificial, fazer a mamãe dele. Entendeu? Então, sabe, ele salvou a mãe dele. Entendeu? Então, sabe, Deus deu forças a ele para tirar a mãe dele de dentro daquela tempestade enorme, daquele tsunami ali. Ele tirou a mãe dele, salvou a vida da mãe dele e deixou o carro de lado. Ele fez a coisa certa. Sabe, ele não foi aquele rapaz que queria enterrar os seus mortos quando Jesus falou com ele. Não, ele quis salvar a mãe dele. E é isso que temos que fazer, irmãos. Estamos na prova. Vamos depender do Senhor. Esperar no Senhor. Sabe, as tempestades virão com os discípulos que estavam no barquinho. Sabe, estavam naquele barco. Eu falo barquinho, mas é o barco. Porque a gente, quando está falando isso com criança, a gente fala barquinho, não é verdade? No entanto, estavam com eles no barco. E aquele que ordenava até os ventos e o mar, que lhe obedeceram, não havia motivo para ter medo. Quando provados, Ananias, Mesiel e Azarias, como eu disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se esqueceram de que serviam a um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, aqui é uma coisa importante, sabe, da gente ter assim uma consciência muito grande, sabe, que a gente só vai confiar em Deus se a gente conhecer. Você não confia em ninguém que você não conhece. Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só fizeram tudo aquilo, não comeram os manjares lá, as comidas oferecidas àqueles deuses lá, mentirosos dos babilônicos. Eles não comeram nada daquilo, eram diferentes e foram condenados à fornalha de fogo. Mas por quê? Eles não comeram porque os pais contaram a história de quem era o Deus verdadeiro, o Deus que dava tudo a eles, o Deus que fez cair o maná do céu, o Deus que livrou o povo do Egito. Eles ouviram todas essas histórias.
E eles creram nesse Deus, e eles tinham intimidade com esse Deus. Não veja que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu não duvido que eles fizessem a mesma coisa porque eram amigos. Então, irmãos, eu queria que vocês pensassem muito sobre isso. Ter fé em Deus é confiança. Você não vai ter fé se você não tiver confiança. E a confiança, ela causa a dependência. Porque você confia nele, então você depende dele. E assim, os milagres irão acontecer. Sabe? Os milagres não tem como não acontecer. Sabe? E a gente tem que confiar em Deus. Confie na vontade de Deus. Muitas vezes o nosso problema não está em crer no poder de Deus, mas em sim entender, por mais que Ele possa todas as coisas, não tem obrigação de realizar o que queremos. Ele não tem nenhuma obrigação, irmãos. Ele vai realizar aquilo que Ele quer, o que é melhor para a gente. Confiar na vontade de Deus é aprender a descansar no presente, simplesmente por saber que Ele irá dirigir totalmente o seu, o meu, o nosso futuro. Isso é confiar em Deus. É confiar no presente dele e se tranquilizar, esquecer o amanhã, porque é por conta dele isso, queridos. Isso é ter fé, foi o que esses 3 jovens fizeram, esses 3 amigos de Daniel fizeram. Eles confiaram em Deus e não pensaram no amanhã, no depois. Eles pensaram, eu tenho Deus, eu vou para lá. Eles não tinham ideia que Deus ia livrar eles, mas eles sabiam, se fossem a morte ali, eles sabiam que estariam com Deus. Deus iria livrar os seus servos do fogo? Como eles iam saber disso, irmão? Deus não livrou Paulo, não livrou Pedro, entendeu? Não livrou Estevão. Eles criam em Deus, que era poderoso, mas não sabiam se Deus de fato iria fazê-lo. Nesse caso, o que resta confiar é confiar na vontade de Deus e no que nos faz encontrar a paz, mesmo nas maiores provações. Deus nos ensina a ter a paz nos momentos de maiores provações da nossa vida, nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida. Deus nos proporciona a paz. Então, eu realmente queria pensar com vocês, né? Quando nós estamos sendo perseguidos, e essa perseguição pode levar à morte, onde está a sua fé? Onde fica a sua fé? Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram claramente que a sua fé estava em Deus. Acontecesse o que for, a fé deles estava em Deus. E a nossa, aonde está? Nós estamos passando por momentos muito difíceis. Não pense nos intempéries da questão climática, de toda essa junção de tempestades, de ciclones. Não pense nisso. Isso são síndromes da natureza que sempre tiveram. E talvez seja um pouco mais intenso agora, mas por que a gente está vendo isso agora? Né? No passado isso pode ter sido tão intenso quanto agora, né? Mas se preocupe, sabe? Eu tenho admirado muito que tem muita gente pregando, não pregando pavor, não para ter fins lucrativos nem políticos, mas Jesus vai voltar. E tem pessoas pregando isso direto nas ruas. Jesus vai voltar. Sim, ele vai voltar. Mas lembre-se de uma coisa. Ele disse que a gente está pronto, porque nós podemos ir a qualquer momento.
O óbito está muito mais próximo da volta de Jesus do que qualquer outra coisa. Então pense sobre isso. Reflita sobre isso. Nós precisamos ter fé. Para ter fé tem que ter intimidade com Deus. E não se tem intimidade com uma pessoa sem conhecer ela de verdade. Entendeu? Obedecer a sua palavra. Por fim, aqueles homens precisavam tomar uma decisão. Obedecer. Não devemos guiar as nossas vidas pelas muitas incertezas que temos, mas sim por aquilo que Deus nos disse e nos diz hoje. Então a gente não pode ir pelas circunstâncias, pelas incertezas. A gente tem que simplesmente ouvir aquilo que Deus nos diz, porque isso é verdade absoluta. Isso vai nos trazer paz. É isso que precisamos ouvir. Qual será o desfecho? Essa é a resposta que só cabe ao Deus Todo-Poderoso. Isso, irmãos, qual será o desfecho? Cabe a você e cabe a mim saber qual será o desfecho de tudo isso. Qual o desfecho de cada provação? Qual o desfecho dessa humanidade? Isso cabe a Deus. Quando isso será? Não importa, queridos. Importa que nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos guarda, nos protege. É isso que importa, pô. Poxa vida, infelizmente morreram 165 pessoas até às 17h30, 18 horas, estou falando com a minha prima em Juiz de Fora, sabe? Morreram quase 165 pessoas. Mais de 1.000 desabrigados. Então, desabrigados, não desalojados, desabrigados. Poxa, e nós, sabe, temos que pensar, Deus poupou esses 1.000 desalojados. Eles também poderiam ter ido a óbito. 125 foram a óbito. Mas 1.000, pelo menos até onde se sabe, 1.000 foram desalojados. Fora os que estão desaparecidos. Então, nós, como toda tempestade desse tipo, que gera tudo isso, todos os anos nós vemos esses capítulos se repetirem, esse ano está um pouco maior, mas não interessa, né? O Roberto conversando hoje comigo, antes da gente entrar aqui no ar, o Roberto conversando comigo sobre essa questão da tempestade vir antes do carnaval. Não muda, irmãos, antes, durante ou depois, importa é que as coisas estão acontecendo. E nós precisamos ter fé em Deus, que Deus nos livra, que Deus nos prova. E a aprovação de Deus vem através da obediência, através da dependência, através do caráter e da fidelidade. Sabe? Então, para a gente não interessa qual é o desfecho. O desfecho é Deus Todo-Poderoso que irá nos dar essa, como eu posso dizer, esse resultado. A nós, homens, cabe crer, confiar, obedecer. Ananias, Misiel e Azarias não se curvaram. Eles conheciam os mandamentos. A adoração somente ao Senhor. Eles sabiam que só poderiam adorar o Senhor e a mais ninguém. Então eles foram ali submetidos a basicamente a morte. Basicamente não, a morte. Deus livrou eles, não chamuscou um fio de cabelo deles. Entendeu? Então Deus é poderoso o suficiente, mas Deus queria ver até onde ia a fidelidade deles. Deus não quer aparência, irmãos. Sabe? Deus não quer aparência. Deus quer coração puro, verdadeiro. Não adianta palavras, tem que ter atitudes. Então Deus provou com atitudes, provou a fé deles, e eles tiveram que dar atitudes, tiveram que dar frutos de atitude ali, para provar a fé deles em Deus. E Deus poupou a vida deles. Então veja como a prova não é uma coisa simples, irmãos. Então sabemos que o fim
dessa história, eles foram lançados nas mãos atadas. Eles foram lançados de mãos atadas na fornalha ardente. No entanto, não estavam sozinhos. Jesus estava ali. O quarto homem estava ali, de vestes brancas, como um príncipe. Ali estava com eles, conversando, rindo. O próprio rei da Babilônia viu ali, Nabucodonosor, viu ali eles. Jesus, o quarto homem, mas não mandamos 3 para a fornalha porque tem 4. E com vestes de príncipe. Então, meus irmãos, a gente precisa ter fé. Entendeu? No entanto, não estavam sozinhos. Jesus estava com ele na provação. Jesus sempre nos faz companhia. Suas mãos nunca estarão atadas para nos abençoar e proteger. Ele irá nos livrar de todo mal. Mesmo nas maiores fornalhas da vida, que sejamos fiéis ao Senhor. Irmão, seja fiel a Deus. Que Jesus abençoe rica e